Bom, pronto. A gravação começou, então, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aí. Hoje, então, daremos início ao primeiro seminário de iniciação científica desse semestre, né, do primeiro semestre letivo de 2023. Então, hoje o nosso convidado aqui é o Rafael Fernandes, Rafael Cabral Fernandes. Para quem não conhece o Rafael, talvez seja um pouco difícil, mas quem não conhece, o Rafael foi aluno aqui da escola, então fez a graduação aqui na ENSE, depois foi para, tá na UFRJ, fez um mestrado lá na área justamente de regressão quantílica, né, Rafael? E hoje está fazendo doutorado, é professor substituto lá na UFRJ. Então, passo a palavra. Primeiro, agradeço, Rafael, por poder estar aqui dando esse seminário para a gente, pela participação, está sempre presente conosco aqui, sempre nos ajudando. Então, agradeço e te passo a palavra, então, Rafael, para você dar início à sua apresentação. Gustavo, boa tarde a todos. Tá todo mundo me escutando direitinho? Tá, beleza. Eu queria agradecer muito a Ence por me dar essa oportunidade. Eu, como já foi apresentado, eu fui ex-aluno da Ence de graduação, né? E como eu já fiz iniciação, também já tive nesse lugar, só que trocado, eu estava sentado na cadeira vendo a apresentação. E a situação é engraçada porque, honestamente, eu acho que eu não me imaginava estar nessa situação trocada hoje. E foi a Ence que me permitiu isso. Então, eu me sinto muito orgulhoso. Para mim é uma realização muito grande estar aqui, tá podendo apresentar o meu trabalho para vocês. Eu tô na UFRJ hoje em dia, como o Gustavo falou, e eu tô trabalhando com regressão quantílica, eu vou continuar no doutorado com regressão quantílica também. E a ideia aqui da apresentação em si não é apresentar os aspectos metodológicos muito a fundo, é mais passar a ideia e acredito que isso seja bem interessante de como é que a gente pode utilizar essa metodologia, que ela não é muito vista na graduação. Na verdade, eu não fazia a menor ideia do que era na graduação. E a regressão quantílica em si, ela é bem recente, e tá aparecendo muito trabalho sobre isso, a partir de 2010 para cá. Ela é mais recente, por exemplo, do que Machine Learning, que a gente pensa que é muito recente, mas na verdade é dos anos 90, né? A regressão quantílica está sendo um certo boom, mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Vou compartilhar a tela aqui para começar a apresentação. Puxa. Tudo certo? Beleza, então vamos lá. Sobre a regressão quantílica, eu vou tentar juntar teoria e aplicação, mais aplicações do que teoria. Aqui é um breve resumo do conteúdo. Eu vou começar sempre da regressão linear partindo como comparativo, tá? Porque é a primeira coisa que a gente aprende, que é modelar a média, basicamente. E em seguida eu vou tentar passar a ideia do que é uma modelagem do que eu chamo de além média, né? E a gente pode pensar na além média, mais caso mais memorável seria a mediana, por exemplo. Mas a mediana como caso particular de um quantilo, você pode pensar também como qualquer quantilo, como caso além média, e daí vem o nome de regressão quantílica, tá? Já dando um certo spoiler, o que a gente vai estar modelando aqui são quantis. Eu vou entrar na teoria básica, essa vai ser a parte mais grossa da apresentação, no sentido de notação e teoria, etc. Que a gente vai tentar construir a ideia a partir da noção matemática do que seria uma regressão quantílica, e eu vou dar alguns exemplos que já estão bem estabelecidos na literatura, tá? Por último, eu vou falar de alguns trabalhos que eu e meus orientadores a gente contribuiu durante o meu tempo no mestrado e que eu pretendo continuar contribuindo dentro dessa área de pesquisa. Eu vou começar a motivação da regressão quantílica partindo do seu, entre aspas, competidor, tá? Que seria a regressão linear. Na verdade, qualquer regressão que você fizer para a média. A regressão linear, uma curva de regressão, aqui também eu tenho que ter noção de que alguns alunos não tiveram o curso de regressão linear ainda, ou estão fazendo, ou vão fazer. Então é normal não entender muitas coisas que eu vou apresentar, tá? Mas o principal é que a ideia fique clara. Vai aparecer algumas notações que vão ser esquisitas inicialmente, mas está tudo bem. Seminários é assim mesmo. Isso não muda no mestrado e no doutorado, é normal. Mas antes de entrar propriamente dito na apresentação, só dar um pequeno recadinho de que, por mais que muitas vezes de vocês entrem num seminário e não entendam quase nada do que está lá, nunca deixem de ir, é muito importante. Eu conheci regressão quantílica por um seminário.
E a partir disso eu gostei e comecei a trabalhar nisso. O seminário te dá muita ideia do que você pode fazer. Você inicialmente não vai entender, mas você vai digerindo e depois vai, legal, 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 até você trabalhar, até você fazer no meu caso, uma dissertação sobre e pretendo fazer uma tese sobre também. Então vamos lá, começando com uma motivação, a curva de regressão, ela é essencialmente, a grosso modo, tá? O que ela faz é oferecer um sumário para a média de como as covariáveis impactam na média da variável resposta y. Então aqui o que a gente está fazendo, quando a gente utiliza ou aplica uma regressão linear, é ver o impacto na esperança da variável resposta. O que pode acontecer em muitos casos práticos é que quando você analisa o impacto das covariáveis na média em específico, você pode ter informações incompletas. E quando eu falo incompleto, eu não estou querendo dizer que uma regressão para a média é totalmente inútil, muito pelo contrário, tá? Eu só estou querendo dizer que você pode querer observar para outras quantidades que não a média. Quando eu penso de uma forma lúdica a regressão quantílica contra a regressão linear, é como se todo o fenômeno que você está estudando fosse aqueles filmes de rolo antigo, sabe? E a regressão linear, ela é um recorte para a média, nada além disso. E a regressão quantílica, ela pode te oferecer mais recortes, e você pode fazer colagens desse recorte, você pode ter uma interpretação um pouquinho mais completa. Na prática, não é incomum que o comportamento para além da média seja diferente do que o que foi estimado para a média. Isso aqui é bem comum, tá? Principalmente quando o seu dado ele é assimétrico ou tem algum tipo de cauda pesada e geralmente quando ele viola as suposições, os impactos fora da média vão ser bem diferentes. Um exemplo aqui que eu gosto de trabalhar é considere que seja de interesse avaliar o impacto do Bolsa Auxílio na permanência do aluno no curso de graduação. Em geral, o que a literatura vai te falar é que a persistência, ou no caso, o contrário da persistência, que seria a evasão, ela está concentrado na parte inicial do curso, no primeiro, no segundo, no terceiro período. Vai variar de curso e vai variar de faculdade também. Mas, em geral, ela está concentrada no início. Então, quando a gente pensa no início, a gente está pensando num tempo que é anterior à média. Então, pode ser mais interessante você olhar o impacto do Bolsa Auxílio, por exemplo, no começo do curso do que na metade do curso, se a gente pensar que a metade seria a média, tá? A ideia é mais ou menos essa. E nesse cenário pode ser mais interessante jogar luz nos efeitos produzidos nos primeiros períodos. Tem algumas pesquisas que jogam também nos períodos finais, que são os casos de desistência de sétimo e oitavo, tá? Mas, em geral, para esse caso de evasão, a gente poderia estar mais interessado nos períodos abaixo da média de tempo, tá? Uma solução que não é muito prática, mas é feita, é você utilizar a regressão linear para o conjunto de dados, restringindo os dados que estão abaixo ou acima de determinado quantio. O que você vai fazer na prática é você vai estar empilhando retas, tá? Só que isso não pode ser muito frutífero de um ponto de vista de resultado. Aqui, por exemplo, o que está fazendo, ele está crescendo o quantio, tá? Daqui para cá. Está crescendo o quantio daqui para cá. Esse aqui é o quantio mais alto, que é o mais próximo da mediana. Então, o que ele está fazendo é simplesmente empilhar regressões lineares, e pode ser que isso não seja o mais interessante, e não vai ser o mais interessante. Aqui já é uma aplicação de regressão quantílica. Quando a gente faz uma regressão quantílica, a primeira etapa é fixar um quantio de interesse, uma ordem, tá? A gente pode partir, por exemplo, do que a gente chama de regressão robusta, que seria fazer para a mediana, no 0,5. Você pode fazer acima da mediana ou abaixo da mediana, e para os casos extremos, que seria 0,9 mais ou 0,1 menos. Agora, observe o seguinte, só para efeitos de ilustração, pensa que esse caso do 0,5 da regressão mediana seja similar ao que seria uma regressão linear para a média, tá? Agora você olha para o impacto nos extremos, olha como as informações que aparecem aqui são diferentes das informações que estão aqui. Observe o comportamento da concavidade se comparado com a regressão que está centralizada. Então, se você fizer uma regressão linear aqui, considerando somente quantio de dado, isso não vai te dar essas informações. Se você fizer uma regressão quantílica já, você pode ter esse tipo de informação revelada nos quantios superiores, tá? Ou inferiores também, aí depende do tipo de fenômeno que você está trabalhando. Gustavo, eu não liguei o contador de tempo. Você pode me avisar quando tiver, tipo, só para não perder a mão? Posso? Pode ser. Tá bom.
Aqui é uma motivação que é um pouquinho mais técnica, mas também não vou entrar em detalhes tanto técnicos, que é do artigo da Elizabeth Waldman, de 2018. Ela é um excelente artigo de entrada para quem quer começar no mundo quantílico, e ela vai falar basicamente de problemas que você pode aplicar à regressão quantílica. Aqui ele vai estar trabalhando com IMC de 7.300 holandeses entre 0 e 21 anos, e o histograma, ele são os dados observados, e a linha traçada aqui, essa linha escura, seria a distribuição normal associada, tá? Essa distribuição normal, ela vai ser estimada com os momentos dos dados, tá? O primeiro, a média e a variância. Eu vou falar sobre como difere isso, mas não agora, tá? Primeiro, eu queria falar sobre a motivação, que de um ponto de vista clínico, as interpretações por IMC médio podem não ser tão interessantes, porque você pode estar mais interessado em interpretar, por exemplo, sobrepeso e desnutrição do que exatamente por um ponto médio aqui, que seria um caso, por mais que o IMC tenha problemas, mas seria um indicativo de boa saúde, tá? Mas nesse caso a gente poderia estar mais interessado na desnutrição e na obesidade, então a gente teria que olhar para alguma quantidade que não a média, tá? E uma das grandes dificuldades de quando você está trabalhando para regressões para média e você assume premissa de normalidade é que os dados não aderem à normalidade. Na prática, é muito difícil isso acontecer, né? E como você pode observar por essa figura aqui, a distribuição normal, ela dificilmente iria passar no teste de hipótese aqui, por exemplo, você iria rejeitar e você teria um ajuste não muito fiel às premissas e não seria a melhor abordagem. Aqui são alguns tipos de aplicação que são muito comuns na literatura, tá? E são aplicações bem recentes. A primeira é sobre risco ambiental. Quais são as condições climáticas que intensificam acidentes de larga escala? Sempre que a gente está falando de regressão quantílica, a gente está pensando no muito e no pouco, tá? Então, por exemplo, isso é muito aplicado na Austrália, por exemplo. O quão, por exemplo, a ausência de umidade pode impactar num incêndio de larga escala, de larga mesmo, de muitos hectares. Avaliação de políticas públicas, isso aqui também é bem interessante. Como o benefício público impacta na evolução econômica de uma família. Então, aqui você está olhando para o quantio mais inferior de uma renda familiar per capita, tá? Para mercado financeiro, também tem algumas aplicações de como a Bolsa de Valores reage a um cenário de colapso financeiro. Por exemplo, quais são os indicativos de que uma bolsa ela pode se desvalorizar bastante ou pouco? Quais são as variáveis que mais impactam nisso? A gente está sempre interessado qual é o impacto da covariável no quantio mais extremo ou no quantio menos extremo, tá? E aqui a precificação de bens, talvez a aplicação mais comum de todas, que são quais são os fatores que influenciam no preço de um bem. Isso aqui é muito usado no Japão. A literatura japonesa ela tem muito artigo sobre regressão quantílica, e eles utilizam muito para precificação de casas. E eu vou ter aqui um exemplo sobre precificação de casas, que é basicamente o seguinte: eu quero saber das casas mais caras e das mais baratas, e quais são os fatores do bairro, por exemplo, que influenciam no preço dessas casas. Será que as casas mais caras estão associadas, por exemplo, à proximidade de praia, à proximidade de escolas que têm uma boa avaliação? Então, eles estão muito interessados nesse tipo de pergunta. Mas aqui são algumas aplicações, tem diversas outras. Agora eu vou começar a introduzir um pouquinho de notação, e sempre partindo da linha da regressão linear para a média, versus a regressão quantílica, que a gente está propriamente modelando o quantil, tá? Aqui a gente vai ter uma variável resposta yi, que vai ser igual a um preditor linear, x de beta. Tá meu torto aqui. Mais um erro. Esse erro aleatório, esse choquezinho, normalmente a gente vai assumir normalidade para eles, com média zero, uma variância fixa. E a gente vai ter que a média vai ser descrita pelo preditor linear, contexto de regressão linear básico. Tá? Já na regressão quantílica, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte: a gente vai ter a variável resposta. O preditor linear, repara que ele está indexado pelo quantil, tá? Então, para cada quantil que a gente está interessado, a gente vai ter uma estimativa diferente para os betas. Já o erro, a gente não associa nenhum tipo de distribuição. Isso é uma das vantagens e também uma desvantagem, a gente vai falar sobre isso depois. E o que a gente quer fazer aqui não é modelar a média, mas é modelar o quantil, tá? E o quantil, ele vai ser descrito pelo preditor linear, só que o beta vai ser o beta estimado para aquela ordem, para aquele quantil de ordem tal, por exemplo, um quantil de ordem 0,9 ou 0,1, tá?
Essa característica do erro não ter uma distribuição, ela faz com que a regressão quantílica seja conhecida na literatura como um método chamado de livre de distribuição. Isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? A principal vantagem de você ter um método livre de distribuição é que você não precisa se preocupar tanto em avaliar a premissa de normalidade, por exemplo. Por outro lado, a regressão quantílica ele é um método muito mais contextual do que, por exemplo, preditivo. Então é bem comum que se você utilizar alguma métrica de predição, tem alguns modelos que vão se sobressair, tá? Então é um ganho e uma perda. Ele, em geral, é para contextualizar, bastante utilizado nas ciências sociais. Então vamos lá, como é que a gente constrói uma regressão quantílica, então? Primeiro só definir que y aqui vai ser a nossa variável resposta, x vai ser um vetor de covariáveis, tá? Normal. Normal no sentido de padrão, não de distribuição. A gente vai assumir normalidade depois. A gente sempre define essa quantidade que a gente chama de função quantílica, tá? E aqui a definição mais rigorosa de quantil, que é um ínfimo de um certo valor, onde a acumulada na sua variável resposta, ela é pelo menos maior ou igual que esse valor, se fizer um desenho, basicamente. Por exemplo, você está interessado num tal de 0,3, e aqui acumulou 0,3, o seu y vai ser esse cara aqui, tá? Então, a média, por exemplo, ela pode estar aqui. Por exemplo, você pode estar olhando para algum caso abaixo da média. E ao invés de modelar a média, o que a gente está interessado é modelar o quantil. Vamos olhar a estrutura do modelo, que é basicamente y igual a um x e beta com esse superíndice tal, mais um erro, que eu ainda não assumi nenhuma distribuição a respeito desse erro. E a estrutura dele é muito semelhante à de uma regressão linear. É um beta 0, mais um x1, beta 1, tal, tal, tal. A diferença é que ele está indexado por esse cara aqui, que quer dizer o seguinte: eu quero modelar, em vez de modelar a média, eu quero modelar o quantil de ordem 0,75, tá? Então eu vou ter um beta, conjunto de betas que são da ordem de 0,75, estimados para essa ordem. Se eu mudar a ordem do quantil, eu vou ter uma outra estimação de beta, tá? Então o que difere da estrutura de uma regressão linear é basicamente isso aqui, que a gente está indexando pela ordem do quantil. Agora a questão é, a gente define um modelo, ok, como é que a gente vai fazer inferência para esse beta que está variando de acordo com tal, sempre lembrando, tal é fixado pelo pesquisador, tá? Você pode estar interessado em tal 0,10, 0,9, ou fazer uma inferência robusta no 0,5 na mediana, tá? Então a gente tem que falar um pouquinho de função de perda, sempre de novo levando em consideração um comparativo com a regressão linear, onde a gente tem na regressão linear, o argumento que minimiza o erro quadrático, que é, lendo o que está escrito aqui, o argumento de beta que minimiza a soma dos erros quadráticos. É assim que a gente que a gente faz no curso de regressão linear, ali no começo, mínimos quadráticos, tá? E a gente utiliza o erro quadrático aqui nesse caso, para uma regressão linear. Já para uma regressão quantílica, a gente utiliza um outro tipo de erro, um erro especial chamado na literatura de erro robusto, tá? Algumas pessoas chamam de erro quantílico também, que é esse ρ de tal, tá? E a gente quer saber qual é o argumento, qual é o valor de beta que minimiza a soma dos erros robustos. A nossa função perda vai ser essa função perda robusta ou função perda quantílica, tá? Eu vou dar mais detalhes de como é que é essa função perda, por que ela é especial e por que especial no contexto de regressão quantílica e por que a gente utiliza essa função perda, tá? A função rho é chamada de função perda robusta e tem como caso particular a função perda absoluta, quando tal é igual a 0,5, que seria como, no caso, como a gente estivesse fazendo uma regressão para a mediana, tá? A gente utilizaria alguma minimização para perda absoluta. A função de perda robusta, ela é escrita dessa forma aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes. A ideia dela é que ela vai punir a subestimação ou a sobreestimação. Ela vai punir um dos dois, tá? E o peso que eu vou estar dando para essa punição vai depender do tal que eu vou estar utilizando. Eu vou botar um gráfico para exemplificar como é que funciona. Em vermelho, a gente tem a perda quadrática, tá? A perda quadrática ela tem uma característica de punir bastante tanto a sobreestimação quanto a superestimação de forma igual. Ela é bem punitiva.
A perda na mediana, que seria a perda absoluta, que é essa em verdinho aqui, tá? Ela tem uma punição mais branda se você errar mais. É uma perda que também é bastante utilizada e é um dos casos particulares que a gente trabalha. Só que se você pegar, por exemplo, a perda do quantio 0,1, ela vai punir mais os erros negativos, tá? Ela está punindo mais a subestimação. Se você pegar o 0,9, que é essa linha roxa aqui, que começa aqui, ela está punindo mais os positivos, os erros positivos, no caso. Então, sempre que você controla isso, você tem o que a gente chama de comportamento espelhado, que, por exemplo, o 0,1 ele é espelhado ao 0,9. Só que o 0,1 ele vai punir muito mais a subestimação do que a superestimação. O 0,9 vice-versa, tá? E quando a gente está trabalhando com regressão quantílica, o que a gente está essencialmente trabalhando é com uma função de perda quantílica, que seria, no caso, essa função de perda robusta, ao invés de trabalhar com uma função de perda quadrástica, por exemplo. Então, eu vou falar um pouquinho só sobre a inferência clássica. Eu não trabalho sobre o aspecto clássico dentro da regressão quantílica, tá? Eu vou dar os meus motivos, mas eu tenho que passar pela inferência clássica, porque ela acabou nascendo, ela saiu antes na inferência clássica. A minimização da soma dos erros baseados na perda robusta, ela não tem uma solução analítica, tá? Isso aqui é um problema. Sob o ponto de vista da inferência clássica, são empregados métodos de programação linear para a obtenção dos estimadores de beta a um certo nível, a uma certa ordem de quantio, tá? Essa programação linear é o que a gente vê no quarto período, tá? Aquelas minimizações e maximizações que estão restritas a um menor ou igual, maior ou igual, por exemplo. Você está dentro de um simplex, no caso. Sobre algumas condições de regularidade e uma amostra de tamanho razoável, o algoritmo ele tem garantias de convergência. Esse Koenker é um autor que ele divulgou um livro nos anos 70, 80, que deu bastante base para a inferência clássica na regressão quantílica, tá? Contudo, sobre a inferência clássica, o método de inferência mais popular é o que a gente chama de máxima verossimilhança reparametrizada, que na verdade, máxima verossimilhança reparametrizada não é exatamente um método, é máxima verossimilhança. O que se faz é o que se reparametriza é a distribuição. Se você, por exemplo, pensar na distribuição normal, ao invés de parametrizar pela média, você vai reescrever ela em função do quantio. E aí você aplica a máxima verossimilhança. Esse é o padrão de inferência clássica. Eu não gosto muito dessa abordagem, porque, em geral, você pode não ter como reparametrizar por quantio, e aí você simplesmente não vai ter como fazer um método de máxima verossimilhança. E aqui, esse método, embora tenha garantia de convergência, ele também é um resultado aproximado. Você vai ter que utilizar algum método de programação linear para obter, tá? Já partindo para a inferência bayesiana, no contexto da regressão linear, minimizar a perda quadrástica é equivalente a maximizar a função de verossimilhança baseado na distribuição normal. É o que a gente vê no curso de regressão linear. Aqui já não é inferência bayesiana, mas isso é toda a base que vai dar ideia para a inferência bayesiana que é usada na regressão quantílica, tá? E existe um análogo muito forte para a regressão quantílica, que é o seguinte: minimizar a perda robusta é equivalente a maximizar uma função de verossimilhança baseada numa distribuição chamada Laplace simétrica, tá? E a carinha da Laplace simétrica é assim. Se reparar, ela leva a perda robusta aqui. E aí, quando você vai fazer o log do produtório e você vai resolver as equações diferenciais, você vai chegar nesse resultado, que é equivalente a você minimizar a perda robusta, é equivalente a maximizar a verossimilhança baseada numa distribuição Laplace simétrica, tá? Esses dois autores são muito importantes, em 2001 e o Moed. Eles propuseram que o erro aleatório tivesse uma distribuição Laplace simétrica, tá? E ela tem, aqui é o parâmetro de escala, que não é equivalente à média, é só uma escala. Aqui é um parâmetro de dispersão, e esse tal a gente chama de parâmetro de variabilidade não, perdão, de assimetria, só que no fundo é a ordem do quantio que a gente está fixando, tá? E ele vai resultar num algoritmo de metrópoles e vai permitir que você faça inferência bayesiana numa regressão quantílica. A questão é que esse algoritmo ele pode não ser muito eficiente. Você pode fazer, mas na prática você vai estar trabalhando com 40, 50 parâmetros, e você pode ter um algoritmo que é muito pesado, tá? Essa aqui é a cara da distribuição Laplace simétrica padronizada, que é a média 1, média 1 não, perdão, a locação 0 e a variância 1, de o padrão 1.
ela tem essa carinha aqui. Na mediana, ela fica bem pontuda aqui. Isso é um problema na hora de fazer maximização, se você fosse clássico. Mas ela, de novo, segue aquele comportamento que é espelhado. O 0.1, ele tem um espelhamento no 0.9, só que para os valores negativos e o contrário para os valores positivos, no 0.9. Então, a abordagem mais usual quando você está fazendo inferência bayesiana para os parâmetros de uma regressão quantílica é você assumir que os erros seguem uma distribuição Laplace simétrica, que não é uma distribuição muito complicada de ser usada, não. Ela tem alguns probleminhas, mas ela não é exatamente muito difícil. A utilização da Laplace simétrica, ela permite computar a inferência bayesiana paramétrica, tá? Tem a não paramétrica. Eu, pessoalmente, trabalho com a paramétrica. A mais utilizada que eu vejo é a paramétrica, mas tem bastante resultado para a inferência não paramétrica também. E o algoritmo resultante ele pode ser pouco eficiente em termos computacionais, porque a gente está trabalhando com metrópoles, enfim. Em 2011, esses dois autores, Kozumi e Kobayashi, eles propuseram a utilização da Laplace simétrica numa representação que a gente chama de mistura locação-escala, que nada mais é você reescrever a sua variável aleatória numa decomposição onde você tem necessariamente uma distribuição normal ali, e aí você condiciona tudo, menos a distribuição normal. Então você recai numa distribuição normal e você tem uma série de boas propriedades que estão associadas à distribuição normal, tá? Por exemplo, nesse caso da distribuição Laplace simétrica, a gente vai ter uma U, que é uma normal 0,1, uma V, que é uma gama 1, sigma elevado a menos 1, elas são independentes, e você consegue quebrar a distribuição Laplace simétrica na locação, mais uma certa constante, que depende do seu tal, vezes V, mais um parâmetro que está associado à dispersão, vezes U. O que a gente faz é utilizar as propriedades da distribuição normal, tá? Basicamente é condicionar. Você condiciona V, e aí você utiliza as propriedades e você chega que o seu erro, dado a sua latente, o seu erro não, perdão, a sua variável resposta, dado a sua latente, ela segue uma distribuição normal com essa média e com essa variância. Tá? Isso aqui facilita muito, mas muito, a implementação computacional, porque você vai cair num algoritmo de Gibbs, tá? E essa daqui é uma representação que a gente chama de hierárquica. Se vocês forem pegar os artigos de regressão quantílica, em geral, o que vai aparecer quando o pesquisador usa a abordagem paramétrica de Laplace simétrica, é na representação hierárquica, porque ela facilita bastante a implementação, tá? Você vai ter um y dado v, que é uma latente que saiu da decomposição, e você vai ter o seu v. Basicamente, você vai amostrar do v para depois amostrar dos demais, tá? E aqui, como a gente está sob paradigma bayesiano, a gente vai colocar uma distribuição a priori para os parâmetros, assumindo dependência a priori para as componentes do vetor. E a gente vai colocar algumas priores que são espertas para cair num algoritmo de Gibbs. Desde então, desde esse trabalho de 2011, de Kozumi Kobayashi, teve um boom na utilização da regressão quantílica para o caso paramétrico, utilizando essa representação de mistura locação-escala, porque facilita muito a implementação computacional e você pode utilizar para bases grandes, etc. Aqui são alguns resultados e é como você... Um dos ganhos que você tem, como usualmente a gente interpreta uma regressão quantílica, tá? O interceptor ele sempre vai ter esse comportamento de crescimento. E o que você quer olhar é a evolução do parâmetro ao longo dos quantis. Aqui no caso, foi um trabalho que eu fiz que era quantificar o impacto dos parâmetros na nota do Enem de um determinado aluno. Então, por exemplo, o impacto de uma pessoa ser homem, ela é crescente ao longo dos quantis. Quer dizer que nas maiores notas, o aspecto associado à variável homem, ela tem um maior impacto do que nas menores notas, tá? A gente observa desse jeito. O fato de ser casado, ela tem um comportamento inverso, ela vai decrescendo até ficar negativo, então ela tem um impacto negativo nas notas mais altas e um impacto positivo nas notas mais baixas, no caso. E você pode cair em contextos onde a sua variável onde a sua covariável ela é significativa para alguns quantis, mas não é significativa para as outras. Para alguns, por exemplo, aqui ela não é significativa. Se você pegar um intervalo de credibilidade de 95%, e aí a seleção de variáveis ela pode ser um pouquinho complicada se você está trabalhando com regressão quantílica. Usualmente, se ela é
significativa para pelo menos um quantil de interesse, você considera ela no modelo, mesmo que ela não seja significativa para outro quantil. Mas isso pode acontecer, e acontece com uma certa frequência. E tem alguns comportamentos que, por exemplo, elas são difíceis de descrever, que elas têm um comportamento de montanha-russa, que ela sobe, depois desce. Então você pode ter diversos tipos de interpretação, mas a grande graça que tem numa regressão quantílica é você observar a evolução que o seu parâmetro tem ao longo dos quantis. Então, você consegue observar o impacto nas notas mais baixas, o impacto na nota mediana, e aqui você pode também pensar numa aproximação para a média, até o impacto nas notas mais altas, tá? Isso aqui é o que está muito bem estabelecido na literatura. Uma análise dessa, por exemplo, para um TCC, para uma iniciação científica, cabe muito bem. A implementação é muito tranquila e tem pacotes que super facilitam isso. Para quem já utilizou o LM, a função LM do R, por exemplo, é a mesma coisa, tá? Só que tem um equivalente para regressão quantílica, é bem tranquilo. A principal vantagem do uso de uma regressão quantílica é o ganho interpretativo que você tem ao modelar o quantil ao invés da média, porque você pode estar olhando para uma série de quantis que a gente chama de equispaçados, e você pode ver a evolução ao longo dos quantis e o impacto que isso tem na sua variável resposta. Se você tivesse na média, você provavelmente teria só uma interpretação aqui, tá? Ao invés de você ter todo esse segmento aqui. Ela é considerada um método robusto a valores discrepantes, a outliers, e pouco sensível à heterocedacidade e caudas pesadas. O uso da Laplace simétrica então, aqui que está uma situação que é bastante discutível. O uso da Laplace simétrica, ela é um artifício analítico, tá? A gente usa a Laplace simétrica não porque a gente acredita que os dados ou os erros têm uma distribuição Laplace simétrica. A gente utiliza porque a minimização da função de perda robusta é equivalente a maximizar a função de verossimilhança associado à Laplace assimétrica. Então a gente utiliza essa distribuição por causa de um conforto analítico que a gente ganha. Além do mais, a Laplace simétrica tem uma decomposição que facilita muito, tá? Então, para fins de modelo contextual, isso é ótimo. Só que isso é bem discutido até hoje, como é que a gente faz previsão dentro de uma regressão quantílica, tá? Existem muitos métodos que vão desempenhar melhor, em geral, métodos de não paramétricos. Então, muitos autores sugerem não utilizar para fazer modelos preditivos, mas para fazer modelos mais contextuais, tá? Para você avaliar qual é o impacto da sua covariável na sua variável resposta em um determinado quantil. A distribuição Laplace simétrica tem a forma da densidade completamente determinada pelo tau, pela ordem do quantil que a gente está escolhendo. Isso é bem rígido, porque pode ser que a gente pode não causar aderência a determinados conjuntos de dados. Esse é o primeiro problema que eu vou falar, e essa referência foi uma das que eu usei bastante na minha dissertação, em cotas de 2017. Eles propuseram uma versão generalizada da distribuição Laplace simétrica, que ela se chama Laplace simétrica generalizada. A gente estava chamando Laplace simétrica de AL, e agora a gente vai chamar de GAL. E ela leva esse parâmetro aqui, que basicamente o que esse cara faz é controlar a forma da distribuição. E quando eu falo por forma, você pode entender o comportamento da simetria e da cauda. Aqui, por exemplo, essa linha escura, que seria a distribuição Laplace simétrica em comparação à Laplace simétrica generalizada, repara como ela é muito mais flexível. E isso te permite uma aderência muito maior a determinados conjuntos de dados que você pode estar utilizando. Essa parte já são mais trabalhos que eu utilizei já no meu mestrado e pretendo também utilizar no meu doutorado, partindo desse problema que a Laplace simétrica tem. A gente chama de um problema de flexibilidade. E como é que a gente incorpora a GAL, a versão generalizada, no modelo? A gente vai partir da versão... Agora eu vou escrever tudo em formato matricial, tá? E a grande diferença é você simplesmente vai pegar o erro antes, que era AL, e agora você vai assumir que ele é GAL. A grande vantagem de usar o GAL no artigo de Henry Cortes é que ele também tem uma representação de mistura, locação e escala. Essa parte se mantém, que era o preditor, essa parte se mantém, essa parte se mantém. O que a gente está adicionando é isso aqui. Esse Z é uma normal truncada nos GAs, tá? Em geral, quando você vai estar trabalhando com processos assimétricos, vai aparecer uma normal truncada. E a gente vai utilizar isso porque ela nos dá a facilidade de recair também no algoritmo de Gibbs. Procedimento inferencial, eu não vou entrar em detalhes, mas ele é semelhante à da distribuição Laplace simétrica usual, tá?
A única adição é um passo de metrópolis por parâmetro de forma, que é esse gamazinho aqui, que a gente não consegue uma condicional completa para ele, então não vai recair num Gibbs, então a gente tem que usar o passo de metrópolis, mas é um único passo. Para todos os outros é Gibbs. É um blocão de Gibbs. E quais foram as inovações na literatura? Gustavo, quanto tempo passou, por favor? Você ainda tem 20 minutos. Você me ouviu? Ouvi. Deu uma travadinha, mas ouvi. Tá. Beleza. A utilização da Laplace assimétrica e, posteriormente, a sua versão generalizada, ela popularizou a regressão quantílica em diversas linhas de pesquisa, porque ela tinha problemas computacionais, porque você não conseguia usar o Gibbs, então você introduz a L para utilizar o Gibbs. Só que a L é muito rígida, ela é torrona, então você utiliza a Gauss, que é uma versão mais flexível, então você tem muitos ganhos. Alguns trabalhos recentes, eles vêm combinando o modelo QR com amostragem, em especial para modelos de pequenos domínios, e isso a gente trabalha bastante com isso, mas se não me engano, na pós, o pessoal deve usar uma versão mais design-based. A que eu já trabalhei foi model-based, tá? E quando você está utilizando essa abordagem é totalmente ela é model-based. E tem uma versão dinâmica, de modelos dinâmicos, que foi feito pela Kelly, pelo Migon e pelo Léo, da Fiocruz. A Kelly é a minha orientadora de mestrado, vai ser a minha orientadora de doutorado. Ela é muito top, incrível, e para quem quiser trabalhar com regressão quantílica e for para o UFRJ, a procure. Sabe muito. E essa versão, para quem quer trabalhar com modelos dinâmicos, já está disponível na literatura, tá? Tanto para AL quanto para GAL. Uma das utilizações mais comuns da regressão quantílica, ela vem na economia, na precificação de domicílios, tá? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você quer modelar o preço de uma casa de acordo com qual é a quantidade de metros quadrados, a quantidade de quartos, banheiros, etc. Essa aqui já é uma parte da minha dissertação, é a primeira contribuição, é um exemplo TOI, que a gente chama, não tem uma utilização muito específica, é mais aplicação no modelo puramente. No entanto, é comum que nesta e em muitas aplicações exista um efeito espacial que é gerado pela vizinhança. Por exemplo, será que o preço da sua casa ele é influenciado pelo bairro que você tá ou pela casa dos seus vizinhos? Possivelmente, tá? Possivelmente. Então, o que a gente vai considerar é uma abordagem quantílica espacial ou espacial quantílica. A gente pega a mesma estrutura e adiciona um fator autorregressivo espacial aqui, tá? Esse φ é uma intensidade, é um parâmetro de intensidade espacial, que vai estar variando entre -1 e 1. Esse W é uma matriz de adjacência, ou matriz de vizinhança, a gente usa a versão binária. E esse Y vai estar fazendo o papel de autorregressão espacial. De novo, o procedimento inferencial é o mesmo. Eu só vou estar introduzindo mais um passo de metrópolis. Aqui tem um errinho, aqui deveria ser o parâmetro φ, tá? Mas uma das grandes vantagens de utilizar a GAL é que, para você expandir para outros modelos onde você quer incluir uma determinada estrutura, você pode se apoiar muito nessa decomposição, que isso facilita bastante a sua vida quando você vai botar depois para implementar computacionalmente. E analiticamente também funciona bastante. Eu vou mostrar alguns resultados agora. A gente pegou esse exemplo para Boston, tá? Os preços das casas de Boston. Aqui são setores censitários de Boston. Se vocês observarem, tem alguns clusterzinhos espaciais, então tem alguma evidência de que pode existir uma influência especial de bairro para bairro. Por exemplo, como Copacabana influencia o Leme. Aqui tem um histograma dos valores, e esse histograma ele tem a cauda pesada. Aqui você pode até considerar que tem uma bimodalidade, tem um grau de assimetria, então seria interessante você considerar uma abordagem que não leve em consideração a normalidade, porque dificilmente a normalidade vai pegar esses comportamentos. Então a gente vai utilizar a abordagem da regressão quantílica, utilizando os erros Gauss, tá? Aqui a taxa de criminalidade, que ela é negativa, mas ela tem uma tendência crescente, tá? Mas ela não chega a impactar negativamente, o que até faz sentido se você parar para pensar, quanto mais criminalidade tem no seu bairro, mais isso vai impactar no preço da sua casa, tá? E a gente tem o número de casas, de quartos da casa. Esse sim tem um efeito positivo
ir crescente até a mediana, e da mediana seguinte a gente fala que ela entrou num platô, que não faz diferença, ela vai impactar tanto ou igualmente nas casas com preço mediano, quanto nas casas de preço muito caro. E o número de quartos ter um impacto positivo no preço de uma casa também é algo que faz sentido. Aqui tem um parâmetro espacial que ele está bem alto, 0,63, é significativo, mas ele vai decaindo e entra num platô, aqui para os quantis mais altos. E aqui é o parâmetro de forma que a gente olha esse cara aqui para ver se faz sentido utilizar uma GAU ao invés de uma AU. Porque se a gente utilizar a versão da generalizada, a gente está introduzindo um parâmetro, uma variável latente a mais. E isso, em termos computacionais, pode ser pesado, tá? Então, uma das vantagens da generalizada é que ela tem como caso particular a versão não generalizada, se você supor que o gama é igual a zero, você recai, é um caso particular. E uma da vantagem do modelo que a gente está propondo é que ela tem essa propriedade que a gente chama de aninhada ou nested. Ela tem vários modelos que estão dentro deles, que são casos particulares. Aqui é um tipo de análise exploratória que a gente traz, de inferência, que a gente chama de mapa quantílico, que é você adiciona o mapa ao longo dos quantis. Aqui não dá para notar muita diferença, mas o que você percebe é que ele vai ficando cada vez mais uniforme no preço, nos quantis mais altos. Seria interessante que desse alguma diferença, mas quando você está fazendo esse tipo de análise espacial ao longo dos quantis, o que você gostaria de ver é uma quebra de padrão espacial. Nesse caso, a gente não observa tanto isso. Vai ter um outro exemplo que a gente tem isso, tá? Aqui é uma distância que já foi utilizada, que é bem interessante, que já foi utilizada na literatura, que é chamada de distância interquantílica, que seria uma versão generalizada da interquartílica, que você vai pegar o seu quantil mais alto e diminuir do seu quantil mais baixo nos valores ajustados e vai verificar como está se comportando. Isso é uma medida de variabilidade. Isso é, se a gente reparar, as maiores variabilidades estão se encontrando nos sensores censitários centrais de Boston, que seria o seguinte: essa parte central, como ela está com uma variabilidade maior do preço, quer dizer que ali tem tanto as casas mais baratas quanto as casas mais caras. Isso, para quem é do setor imobiliário, pode ser bem interessante, tá? Porque você pode estar procurando, por exemplo, uma casa barata dentro de uma região nobre ou de uma região central. Ou você pode estar procurando uma região onde o preço das casas é mais estável, que seria todo o resto. E aqui a gente vai para a última abordagem que a gente apresenta na dissertação, é a nossa última contribuição, que é uma abordagem hierárquica. No exemplo de Boston, a unidade observacional era nível extrato, onde o preço ele era obtido pela mediana das casas que estão dentro daquele extrato, tá? Ela é uma abordagem bastante comum até. Só que quando você agrega o preço ou quando você agrega qualquer variável numa medida sumária, você pode mascarar as variabilidades que estão acontecendo ali dentro. Então, seria interessante que, de alguma forma, a gente pegasse o preço da casa que está dentro do setor censitário, que está dentro de Boston. Então, a gente está incorporando mais informação. Então, a ideia da hierarquia é a gente fazer esse tipo de estrutura, tá? Uma possível abordagem é construir uma estrutura multinível, onde o modelo considera as unidades observadas dentro de uma área específica, tá? Um exemplo é Bangu e Copacabana, eles exercem o mesmo efeito sobre o preço dos imóveis que compartilham o mesmo bairro. Por exemplo, se a gente olhar uma casa em Copacabana e uma casa em Bangu, será que o efeito bairro tem alguma coisa a dizer sobre o preço da casa? Se a gente olhar o dado agregado, dificilmente a gente vai ter alguma evidência a respeito. Mas se a gente olhar o modelo multinível, e se a gente quebrar isso em mais níveis, a gente pode ter tanto o efeito local, que seria o preço de vizinhança das casas de Bangu e Copacabana, como o efeito que o bairro Bangu e o bairro Copacabana exercem no preço da casa, tá? Aqui é a estrutura do modelo multinível na sua forma mais compacta, que é você vai ter aqui, a gente vai fazer uma aplicação para a nota do Enem, tá? A nota do Enem, no caso, a nota das escolas. O que seria a nota das escolas? É a nota média dos alunos que estão naquela escola. E a gente vai fazer as escolas da região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? É a nossa aplicação. Então, para entender o modelo, a gente tem aqui como se fosse a nota da escola, e vai ter esse fator aqui, que nada mais é que uma versão matricial de um modelo hierárquico de interceptos aleatórios, tá? Onde esse YU vai ser uma variável latente, que vai ser o impacto que o bairro tem na nota da escola, tá?
Aqui são covariáveis a nível de escola, e esse é um erro aleatório. Aqui é como a gente vai construir. Se fosse um caso de interceptos aleatórios, por exemplo, eu poderia cortar esses termos aqui. E a gente está dizendo que eu vou ter um intercepto para cada bairro, só que para a gente, dentro desse modelo, a gente gostaria de fazer a estimação do intercepto aleatório levando em consideração uma autorregressão espacial, ou seja, a gente quer ver qual é o impacto que os bairros vizinhos têm no bairro que você está olhando, e a gente quer adicionar algumas covariáveis de interesse, tá? Então, aqui tem vários modelinhos que são casos particulares. Então, como é que a gente vai juntar uma estrutura hierárquica com uma estrutura de regressão quantílica, tá? A gente vai assumir que esse erro aqui é uma GAU. Então, a gente está botando o erro GAU da Laplace simétrica generalizada no indivíduo. O nosso indivíduo aqui é a escola. E a gente vai botar um erro normal no fator bairro, tá? Então, e a gente vai juntar esses dois através de uma estrutura hierárquica. Então, a gente está no nível mais alto no bairro e no nível mais baixo na escola, onde no nível mais alto a gente vai estar fazendo uma autorregressão espacial, e no nível mais baixo, na escola, a gente vai estar fazendo uma regressão quantílica, tá? Então, a gente já está aqui, a gente está juntando algumas coisas aqui, que é regressão espacial, regressão quantílica, dentro de um contexto hierárquico, tá? Uma das grandes vantagens desse modelo é que ele tem essa característica alinhada, onde você pode, por exemplo, considerar só um nível ou só outro, ou você pode considerar um modelo que não leva o termo espacial, você pode considerar um modelo que não leva covariáveis para nível do bairro, você pode ir até a regressão linear como caso particular. Esse modelo que a gente está propondo, ele tem essa vantagem. O nosso objetivo na aplicação é contextualizar a nota do Enem para 5 quantes diferentes, um extremo inferior, que é o 0,1, um não tão extremo, mas abaixo da mediana, que é o 0,25, a mediana, um pouco acima e um extremo superior, tá? A unidade observacional, novamente, é a nota da escola, que para fins práticos é a média dos alunos que fizeram o Enem e estão naquela escola, tá? A unidade hierarquicamente superior são as cidades que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui vai ter... só entrar na questão das variáveis aqui. Para o nível escola, foi considerado políticas estaduais de curto prazo, tá? Eu só trabalhei com escolas estaduais, eu não queria discriminar entre privada e pública, por exemplo, porque eu queria ver o impacto de alguns incentivos que o governo oferece, que é entregar um material que incentiva o estudo científico, por exemplo. Tá? Para o nível cidade, foi considerado apenas o IDHM, para evitar problemas de multicolinearidade. Isso aqui foi uma dificuldade que a gente teve. E a estrutura de vizinhança considerada foi a binária baseada em adjacência territorial, do tipo Queen, rainha, que são todos os vizinhos, com uma conexão criada forçada para Rio de Janeiro e Niterói, que não tem uma conexão territorial propriamente dita, mas tem a ponte e é a maior conexão no estado do Rio de Janeiro. Aqui é uma análise exploratória de como é que está se comportando as variáveis que a gente tem interesse. Aqui é o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Aqui é o IDHM. Niterói tem o maior IDHM da região metropolitana, em seguida vem o Rio de Janeiro, tá? Mas ele tem um certo padrão espacial aqui que a gente deveria levar em consideração tanto nas regiões mais próximas de praia, tanto nas cidades que não são tão próximas de praia assim, tá? E aqui, embora o processo seja levemente assimétrico, o que mais chama a atenção é a cauda pesada. Então, essa análise exploratória ela é um bom indicativo que a gente poderia utilizar um modelo de regressão quantílica que talvez fosse adequado para esse tipo de análise, tá? E aqui é uma análise para ver se faz sentido, de fato, utilizar uma abordagem hierárquica considerando efeitos aleatórios, ou seja, o efeito que o bairro causa na escola. Pode ser que faça sentido se observar apenas a análise exploratória, porque algumas medianas elas estão acima de outras medianas, então pode ser que a cidade tenha impacto na escola, tá? A gente, a princípio, vai assumir como hipótese. A gente não sabe isso se é verdadeiro ou não. A gente vai descobrir na pós-inferência. Aqui tem alguns exemplos de como é que a gente faz dos resultados, tá? Aqui tem o modelo principal, aquele hierárquico que usa GAU, espacial, etc. A gente chama de HEQS.
E o HQS é só um modelo competidor que a gente usa a versão não generalizada do erro, tá? Para fins de interpretação, só olha para esse ponto aqui, que é para esses tracinhos, esses paletinhos escuros, que aqui é a média posteriori, e aqui é uma credibilidade de 95%, tá? O intercepto, ele não está com comportamento crescente. Isso entra no problema de regressão quantílica que a gente chama de cruzamento de quantil, que é quando um parâmetro, no caso, quando esse valor do beta zero, para um quantil mais alto, ele não está acima do que um quantil mais baixo, que isso não pode acontecer. Então a gente chama isso de cruzamento de quantil. Tem alguns métodos, algumas soluções que resolvem isso, que estão na literatura, mas quando você utiliza regressão quantílica, você pode cair nesse problema que é contra-intuitivo, mas acontece. Aqui é o beta 1, que é o efeito do IDH, ele é significativo da mediana para cima, tá? E ele fica cada vez mais impactante para as notas mais altas. Ou seja, se você está numa cidade com IDH mais elevado, IDHM mais elevado, a sua nota, a nota da escola no Enem, o desempenho dela, ela vai ter um impacto maior, tá? Isso pelo parâmetro do IDHM. Aqui a gente vai ver os parâmetros de nível escola, tá? Que é o seguinte. Rafael, Isso daqui é. Oi? você pediu para te avisar? Faltam 5 minutos, tá? Tá bom, eu fecho. Ensino. Beleza. Aqui é o parâmetro. O que é isso aqui? É material que incentiva a utilização de multimídia, que seria computadores, por exemplo, tablets. Aqui é o material que incentiva o estudo científico e aqui é o material que incentiva o estudo musical dentro das escolas públicas estaduais da região metropolitana do Rio de Janeiro. O impacto do incentivo à multimídia, ele está negativo. Ele é pequeno, mas ele está com um padrão negativo aqui, tá? O geocientífico, ele está com um comportamento bem expressivo aqui para os quantis mais altos, que são as escolas de alto desempenho. Então, esse parâmetro associado à divulgação do material científico, ele está sendo mais impactante nas escolas que têm um desempenho maior, tá? Já o material musical, ele é um caso onde esse parâmetro ele parece que ele não foi significativo a todos os quantis considerados. Quando é nesse caso, geralmente a gente retira do modelo. Mas em muitas situações pode ser interessante você deixar no modelo para um ponto de vista interpretativo, tá? Aqui a gente sempre olha para o parâmetro espacial para ver se ele está sendo significativo. Se ele não for significativo, você simplesmente retira do modelo e roda novamente. Aqui ele está significativo e está com valor razoavelmente alto para todos os quantis considerados. E aqui é o parâmetro espacial, é o parâmetro de forma, que novamente, se ele for não significativo, você pode retornar para o caso não generalizado, que você não vai ter diferenças. Na mediana, por exemplo, ele está indicando que os resultados vão ser a mesma coisa. Já principalmente nos quantis mais extremos, o que a inferência está indicando é que você deveria levar em consideração esse parâmetro de forma. Tá? Aqui é um gráfico da média posterior do efeito aleatório associado a cada bairro. Aqui sim a gente tem uma quebra espacial um pouquinho mais notável, que as escolas de mais alto desempenho, elas estão associadas à cidade de Niterói, tá? Então o efeito que Niterói está exercendo, ele é mais alto. Esse resultado foi interessante porque eu acharia que seria Rio de Janeiro, mas não, foi Niterói. Isso também faz muito sentido porque a gente só utilizou como covariável o IDHM, e o IDHM do Niterói, de Niterói ele é mais alto. Aqui é a distância interquartílica e quantílica, perdão, e ela é maior em Niterói. Isso quer dizer o seguinte: Niterói tem tantas escolas com maior desempenho quanto as escolas com menor desempenho. Só que se você olhar para esse gráfico aqui das escolas com maior desempenho, que é no quantil superior, o que você observa é que a quantidade, possivelmente, de escolas com maior desempenho, ela é muito mais alta, só que a variabilidade aqui dentro, ela é chamativa, tá? Só que como a gente não é especialista em questão de educação, de políticas públicas, a gente não faz nenhum tipo de análise um pouquinho mais conclusiva sobre isso, a gente só observa qual foi o comportamento dos parâmetros. E aqui a gente, por último, a gente faz uma análise de como é que é, se de fato o efeito aleatório que a gente está introduzindo, ele está sendo relevante, tá? Para o quantil mais baixo, não está sendo relevante. Para o quantil mediano, não está sendo relevante.
Mas para o quantil mais alto, que são as notas, que são as escolas de maior desempenho, tem alguns efeitos aleatórios que são bem significativos. Por exemplo, Niterói. Niterói ele tem um efeito aleatório positivo bem alto. Tem algumas escolas, a de Belfort Roxo, algumas cidades, perdão, de Belfort Roxo, que ela tem um impacto negativo nas escolas, tá? E só para concluir, algumas vantagens e desvantagens. O modelo QR ele vem se popularizando bastante, ele tem um ganho interpretativo muito grande se você compara com modelagens para média, e é muito fácil você adaptar para estruturas que levam em consideração outros termos, tá? Em nível de implementação computacional, a gente tem alguns pacotes, o BSQR e o BQR, os dois fazem regressão quantílica bayesiana e utilizam a Laplace simétrica, e a escrita dele é muito análoga ao LM, do R, a função LM, onde você só vai... A diferença é que você vai fixar um tal e acabou. Ele vai fazer toda a análise para você, toda a inferência. Contudo, o modelo QR ele pode ter dificuldades em performar no ajuste de previsão de dados, é aquela ideia de como você está fixando um erro que ele é puramente um mecanismo analítico, pode ser que ele não tenha uma aderência muito boa a determinados conjuntos de dados. Por fim, o modelo QR ele pode ser tranquilamente aplicado à regressão quantílica como um todo. É muito tranquilo de você aplicar numa iniciação científica ou num TCC, tá? Se você, por exemplo, em especial, que eu tenho muita paixão por trabalhar com dados que são educacionais, você olhar os impactos educacionais tanto em notas baixas como notas de alto desempenho, é um mecanismo, é um método muito interessante para ser utilizado, tá? E também pode ser muito utilizado para a área econômica. É utilizado para a área econômica para quem desejar. Aqui são algumas referências, tá? E eu vou terminar minha apresentação por aqui. Muito obrigado. Espero que não tenha ultrapassado o tempo. Ó, então, palmas aí. Sucesso. Bom, então, volto a agradecer, né? Agradeço o Rafael, então, pelo seminário e aproveito, então, para abrir esse espaço agora para algumas dúvidas, perguntas que alguém tenha. Se quiser, pode mandar aqui no chat, caso não se sinta confortável para poder abrir no microfone. Então, enquanto isso, acho que eu quero já fazer alguma. Posso, Rafael? À vontade. Tá. Eu anotei algumas coisas aqui para poder perguntar. Acho que a primeira aqui é uma dúvida mesmo, assim, porque eu confesso que eu não tenho muito conhecimento a respeito dessa regressão, não. Mas, por exemplo, você falou daquela função perda, né, que é utilizada e que você consegue ver uma Uhum. equivalência a maximizar uma verossimilhança atribuída a alguma outra distribuição, né? Você sabe É me isso. dizer se assim, tem possibilidade de uso de alguma outra distribuição e aí você consegue chegar em outra função de perda? Existem trabalhos assim que mudam Uhum. isso? Na literatura, o que eu vejo é o pessoal que gosta de utilizar a versão mais paramétrica, eles ficam presos à Laplace simétrica, que é essa distribuição que faz essa equivalência. Quando você não faz isso, você geralmente parte para não paramétrico. E aí, eu até hoje não vi distribuições que fazem e- esse raciocínio, esse linkzinho entre a perda e a distribuição. Pode ser que tenha. É bem possível que a toda semana sai um artigo novo de regressão quantílica que está sempre se atualizando quanto a isso. É, e também um monte de distribuição nova que vai surgindo, né, ao longo do tempo. Tem. Foi por Isso isso é que muito comum na inferência clássica. O que os clássicos, em geral, fazem é assumir uma distribuição para o erro, alguma distribuição que você nunca ouviu falar, aquelas distribuições, sabe, que você tem que procurar naqueles livros antigos, e aí eles fazem essas reparametrizações e fazem uma máxima verossimilhança. Essa abordagem, em geral, é mais vista na inferência na clássica. Na Bayesiana, eles costumam utilizar muito a Laplace simétrica ou a sua versão generalizada. era porque me lembrou porque eu já vi a tal da distribuição anormal, assimétrica, bimodal, por exemplo. Então tem, eu sei que tem outras variações dela assim que podem, né? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Seja pelo microfone ou no chat.
Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, Daniel. Bom, primeiro, parabéns, Rafael, pela apresentação. Muito legal o trabalho, gostei bastante. Eu também, a Muito exemplo do, obrigado, Daniel. a exemplo do que o Gustavo falou, eu também não tenho muito conhecimento sobre o assunto e certamente saio dessa palestra com bem mais do que eu tinha. Como eu tinha zero, né? Então vou sair com bastante a mais. É uma pergunta que eu queria fazer. Eu não sei se é besteira ou não, mas lá no início você colocou um gráfico. É um gráfico que tinha os. Acho que no meio, acho que era. Eu não lembro se era a média que estava no meio ou a mediana. E aí você colocou alguns quantis lá, né? 0,1, 0,9. É lá no início. Sei qual é. É este daqui. Isso, esse mesmo. Aí, quando eu vi esse gráfico, eu fiquei pensando. é, Tem alguma. Pode-se dizer que existe alguma relação entre esses, por exemplo, se pegar o quantil 0,1 e o 0,9, ou sei lá, tá aí o 0,95 e o 0,05, por exemplo, né? Uhum. Isso poderia ter alguma relação com o intervalo de confiança na regressão tradicional? Por exemplo, um intervalo de 90% para a média. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Porque quando você calcula o intervalo de confiança, você usa os quantis, né? Então, será que tem alguma coisa a ver ou não? Sei lá, se fizer a modelagem, será que vai ficar próximo? Ou até mesmo, será que existe resultado teórico que ligue as duas coisas? Você sabe alguma coisa desse tipo? No caso, como eu estou fazendo pelo ponto de vista bayesiano, a gente está utilizando o intervalo de credibilidade que a gente pega direto da posteriori. Mas acontece que, por exemplo, isso é um problema teórico e prático. Quando você está trabalhando com quantis extremos, você pode ter um problema chamado falta de observação de dados. Você simplesmente não tem dado naquele quantil muito alto. Então, a tua variância ela vai te atrapalhar bastante e o seu intervalo vai ficar bem grande. Então, você tem esse problema. Mas eu não sei te responder exatamente se tem alguma linkagem entre, por exemplo, quantis que são 0,1, 0,9, 0,2 e 0,8. O que eu sei é que quanto mais extremo o quantil, e 0,95 não é bem recomendado de você utilizar, o 0,9 já é bem alto, você pode ter um intervalo muito grande. Isso pode acontecer. Aham, tá. Imagino que seja mesmo. Imagino que seja mesmo. Mas tá bom. Obrigado. Nada, obrigado a você, né? Pessoal, mais alguma dúvida, pergunta, comentário? Eu vou aproveitar e fazer mais uma então, pode ser? À vontade. Nessa figura mesmo que você estava apresentando agora para o Daniel. Aí agora me veio o pensamento aqui. É, porque você usa é uma estrutura linear, né? Então, só para Uhum. deixar claro, por exemplo, porque essas curvas aí, elas não são lineares, né? Isso Não não é são uma, lineares. Isso confunde, sim. mas isso é uma representação de regressão, de... O que acontece? Isso aqui, quando eu vi PP pela primeira vez, eu também me confundi bastante. Que é lá em 2021, tá vendo esse artigo aqui? Eu vi esse gráfico e eu falei, ué, ele está estimando uma curva não linear? Será que é um spline, alguma coisa parecida? Será que ele tem essa capacidade? Na verdade, é só isso daqui, tá? É um y igual a um alfa mais um beta 1x mais um beta 2x quadrado. É isso aqui. É um efeito quadrático. Só que ele igual a uma regressão linear, ele é linear nos parâmetros. Ele mantém essa estrutura de linearidade. Mas só que esse efeito quadrático ele fica mais perceptível, por exemplo, nos quantis mais altos. Só que quando eu li a PP pela primeira vez, eu tive essa mesma confusão. Será que ele consegue produzir curvas não lineares? Será que... Mas não, é só um efeito quadrático da covariável. Tá, mas isso é algo específico para esse exemplo ou não? É específico desse exemplo. É específico Ah, desse exemplo. tá, não, beleza, entendi. E, em geral, são muitos trabalhos que usam economia por trás. E eles gostam bastante de utilizar termos quadráticos, em algumas situações que fazem sentido, onde você, por exemplo, tem um comportamento da... Eita, ficou um negócio. Oi?
onde você, por exemplo, tem uma coisa que é assim, eles fazem uma transformação, e aí é normal eles utilizarem. Isso vai se refletir na curva. Mas é linear. É Tá. linear, isso eu te garanto, com toda certeza. Bom, a outra dúvida que eu tenho ainda, mais ou menos nesse sentido, também talvez é porque ou eu que não entendi direito, ou é só uma questão para visualização. É porque teve aquele exemplo, é, que agora eu esqueci exatamente qual que é, mas é o que você estava usando uma escala logarítmica, Uhum. Provavelmente é né? log. Já isso, isso. E aí eu fiquei com essa dúvida, assim, ali é só o gráfico que botaram numa escala logarítmica a questão dos valores ali, né, para poder representar graficamente ou não? Na hora de fazer a modelagem já usaram os valores na escala logarítmica. Na modelagem, usa o valor na escala logarítmica. Isso foi uma implicação que eu tive, porque quando você olha os trabalhos econômicos, eles não utilizam a log escala, só que o erro está nos reais. Uhum. Você pode até forçar, ou você pode perder a interpretação e utilizar uma log escala. Nesse caso, eu utilizei o log valor, no caso, né? Mas era só para ficar adequado ao suporte da distribuição do erro. Então, na modelagem em si, eu estou utilizando os valores em logaritmo. Tanto é que esses efeitos aqui, eles são muito pequenos. Se eu utilizar na escala real, eles vão ser bem maiores. A gente está falando de preço de casa em milhares de dólares. Então seria lá para 10 mil, 50 mil. Não, mais que isso, bem mais que isso. Mas aqui a gente está trabalhando na log escala dentro do modelo mesmo, só para se adequar a, ao suporte da distribuição que está no chat. Tá, mas é algo que nesse caso, se tornou necessário, ou não? Nesse caso, eu diria que é uma escolha de bom senso, de repente. Porque você. É igual quando a gente está lá em regressão linear, a gente pega alguma coisa que é totalmente positiva, e a gente fica pensando, será que a gente transforma esse negócio aqui? Ah, vamos transformar, vai, só para ficar coerente. Pode ser que a gente opte por não transformar para não perder a interpretabilidade? Pode. Mas nesse caso a gente preferiu, como era um exemplo mais ilustrativo, deixar ele mais teoricamente adequado. Então a gente utilizou a log escala para ele ficar na reta. Já no exemplo do Enem, por exemplo, eu não uso a log Enem. Ali eu queria manter o poder de interpretação, então eu não uso ali, mas aqui eu uso. É uma escolha, acho que mais pesquisador. Se essa variância for pequena, dá para passar. Tá. Não sei se você não vai ter coisas absurdas. Não, beleza, foi só uma dúvida mesmo, assim, que eu fiquei, porque na hora que eu vi isso do log, aí eu não sabia se era na modelagem ou era só na questão da figura para representar, mas tudo bem. Da modelagem. Não, beleza. E aí, pessoal, mais algum comentário, dúvida? Ah, tô vendo que tem alguns calouros aqui, ó, legal, né? Sejam todos bem-vindos novamente aí. Algumas pessoas de 2023. Tá, vou fazer a minha última pergunta então, tá? Já que o pessoal tá quieto. Manda lá. Mas essa eu acho que é mais simples, assim. Essa aqui é só porque na hora que você vai construir, né, o programa para poder, né, se você ter as estimativas dos betas ali, você já define de antemão quais os quantis. Então, pelo que eu entendi, Isso. assim, na hora que o negócio roda, né, que ele vai fazer a estimação ali, já sai tudo pronto, né? Já sai tipo para todos esses betas de todos os quantis que você escolheu. Você tem que ficar rodando várias vezes, cada hora para um quantil. Tem que rodar várias vezes cada hora para um contínuo. Essa é a abordagem Ah, tá. univariada. Essa é uma pergunta muito boa, porque isso é um problema chatíssimo. Porque para cada contínuo que eu instalo, que eu quero, eu vou ter que rodar um MCMC. E para aquele exemplo que levou 5 quantis, levou uma semana. Foi terrivelmente demorado. Tem umas abordagens que são mais recentes que eles levam em consideração uma abordagem multivariada. Que você tem, por exemplo, um Y1 aqui, até um Y, sei lá, N. E não necessariamente eles podem estar no mesmo quantil. Só que aí já é uma abordagem mais avançada e que eu não tenho experiência. Mas quando você quer trabalhar com quantis
em separado para o modelo te soltar o resultado diretamente, você utiliza uma abordagem multivariada. Por caso do Enem, é bem interessante, porque poderia ter feito, no caso, eu não falei, mas eu só fiz para a nota de matemática. Mas eu poderia ter feito matemática, ciências biológicas e linguagens. Tudo no modelo multivariado. Isso para vários continhos diferentes. Só que é uma literatura muitíssimo recente. Inclusive, a gente está estudando na UFRJ. Mas já tem algumas coisas publicadas sobre isso. Ah, não, sucesso, pô. Mas então tá. Então é trabalhoso mesmo, né? Principalmente computacionalmente. Uhum. É pesadinho. Tá. Essa parte é pesadinha. E aí, pessoal? Alguém quer falar algo? Acho que o pessoal tá mais quieto, né? Bom, enfim, gente. Então, não tendo mais nenhum comentário, eu volto aqui então a agradecer a Rafael por ter aceitado participar. Sempre será bem-vindo aqui. Então, volte mais vezes, inclusive. Agradeço também todo mundo que está assistindo aí. Se quiser fazer algum comentário final, Rafael, fique à vontade. O comentário final é que talvez eu tenha exagerado um pouco na parte metodológica na apresentação, e é normal não compreender o que está sendo dito ou escrito. Mas eu queria mais trazer a ideia do que é uma regressão quantílica, e como não é uma ideia que a gente explora na graduação, a gente sempre pode estar incorporando em pesquisa. E como a gente está dentro de um seminário de iniciação científica, eu acho muito interessante a gente pensar nas abordagens que a gente pode tomar. Isso para uma iniciação científica é excelente. Para um TCC também é excelente. Se você pegar as abordagens mais tranquilinhas, é muito bom. Então, a minha última mensagem é: se você tiver interesse em algum método de algum seminário que te chamou a atenção, vá atrás. Vá atrás. Foi assim, por exemplo, que eu conheci regressão quantífica. Eu fui vendo através de um seminário que eu não entendi nada, mas eu gostei. Falei, pô, eu consigo modelar os extremos de uma forma interessante, ver qual é o impacto, eu posso aplicar isso na minha pesquisa, e é assim que vai, e é assim que você vai construindo a sua pesquisa. Ó, o Felipe deu um parabéns para você, ó, falou que é uma ideia que abre ainda mais os horizontes. É isso mesmo. Muito obrigado. Sim, sim, é muito interessante. E para quem tem vontade de publicação também é algo que está bem alta. Então, vocês têm um poder bastante grande aí de utilizar esses métodos. E tem muita coisa, quer dizer, tem pouca extensão feita. Então, para quem quer seguir na carreira acadêmica, também é uma excelente linha de pesquisa para vocês abordarem. Muito bom. Então é isso, gente. Então volto a agradecer, agradeço a todos aí que estão participando. Eu vou parar de gravar e aí eu finalizo aqui a sessão, tá bom? Então, até o próximo seminário a todos aí. Rafael, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. É isso. Sempre um prazer voltar para esse.